Senhor encheu a terra inteira, Ele que abrange todo o universo, conhece também cada palavra. Aleluia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite para todos. Boa noite. Acolho com alegria os que celebram conosco de maneira presencial aqui no Santuário São Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais. Acolho você que celebra aí da sua casa, Brasil afora, pelos meios de comunicação. Estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja nascente, sobre cada um de nós. É a partir de hoje que a igreja assume a sua missão de propagar o Evangelho, de testemunhar Jesus Cristo. Com esta Santa Missa, nós finalizamos mais um ciclo pascal. A partir da semana que vem, já voltamos para o tempo comum. Teremos no final da celebração o rito de apagar o círio pascal. Esta chama nos é tirada, sabendo que agora a chama deve estar no nosso coração, pelo Espírito Santo que em nós habita. Que seja uma Santa Missa revigorante, que possamos realmente assumir aquilo que o Espírito Santo deseja para a vida de cada um de nós. Iniciemos esta Santa Missa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconheçamos os nossos pecados, para celebrarmos dignamente o santo mistério. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nosso Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. No silêncio do seu coração, apresente as suas intenções particulares para esta Santa Missa. Acima de tudo, clamando e pedindo os dons do Divino Espírito Santo. Além das intenções que cada um traz para esta Santa Missa, estamos rezando de maneira muito especial por 4 irmãos que recebem nesta Santa Missa o sacramento da Crisma. Serão confirmados. Muitos foram batizados na vigília pascal e agora retornam para receber a plenitude do Espírito Santo já na idade adulta. Então queremos acolher a eles juntamente com os padrinhos escolhidos para este sacramento. Sofia Ferreira, Christian Rafael Ferreira, é o último que eu não estou entendendo a letra. Davi Santiago Alves Barros, Nasser Amaral Coelho. Então sejam bem-vindos juntamente com os padrinhos para esse momento muito importante que é a confirmação do batismo. Rezamos também a ação de graças pelas bodas de prata da Michele e do William. Que Deus abençoe. Que paz, filho. Deus abençoe. Deus abençoe. E queremos também rezar pela nossa irmã falecida, cujo 7º dia celebramos, Maria Alves Rodrigues. Rezando por ela, nós rezamos também pelos familiares enlutados, para que sejam confortados com a certeza da ressurreição. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificai vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo,
e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco em casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do Senhor. A igreja nos ensina que o Espírito Santo, mais do que nos dar os 7 dons, ele é o grande dom do Pai pelo Filho. E ele vai se manifestar de 7 maneiras diferentes para o bem comum, para o bem da igreja, para o testemunho de Jesus Cristo. Nós temos aqui ao lado esta ornamentação e colocou para nós aí de maneira muito clara os 7 dons: o temor a Deus, a piedade, fortaleza, conselho, ciência, entendimento e sabedoria. O dom menor que todos nós devemos praticá-lo, temor a Deus. É o primeiro dom, é o primeiro degrau. E o que seria temor a Deus? Não desagradar a Deus, fazer as coisas por causa de Deus, ter os valores do Senhor no coração. Aquele que foge do pecado e agrada a Deus, ele vai se abrindo aos demais dons. E o dom excelso é a sabedoria. Veja, temor de Deus é um, sabedoria está no outro extremo, é o dom maior, é o próprio Espírito que nos dá o sabor da vida, o sabor das coisas de Deus, a inteligência de Deus, a ciência dos santos. Então convido a todos os que estão aqui a pegar o folhetinho do domingo de Pentecostes e nós vamos compor a nossa menorá, que é este castiçal de 7 velas, colocando os 7 dons, e não apenas acendendo as velas, mas pedindo para nós os 7 dons. Então nós vamos intercalando as orações, bem bonito. O padre, as mulheres rezem alto, fala alto, depois os homens, vamos tomar posse, depois juntos nós clamamos o Espírito e cantamos pedindo aquele dom. Durante a canção, você verá que a vela é apresentada e vai sendo colocada na menorá. Cada vela simboliza a luz de Deus na nossa vida, um dom do divino Espírito Santo. Espírito Santo, concedei-nos o dom da sabedoria, para que aprendamos a saborear a presença de Deus em nossa vida e descubramos a beleza das coisas do alto, que em cada acontecimento, em cada pessoa e em cada instante do nosso dia, reconheçamos o amor do Pai que nos conduz. Que Deus seja verdadeiramente o centro da nossa existência, que na família, no trabalho, na igreja e em todos os lugares sejamos testemunhas vivas da presença daquele que ama, salva, sustenta e jamais abandona seus filhos. Vinde, Espírito Santo. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos, como eu disse, é durante a canção, né? Já orientei. Espírito Santo, concedei-nos o dom do entendimento, para que compreendamos mais profundamente a palavra de Deus e tenhamos um coração aberto para acolher e viver a sua vontade em nosso dia a dia. Que conheçamos cada vez mais Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, e aprendamos com Ele
a amar o Pai e servir aos irmãos com generosidade, humildade e coração sincero. Que também compreendamos a missão da Igreja e nos coloquemos a serviço da construção de um mundo mais santo e fraterno. Vinde, Espírito Santo. Espírito Santo, derramai sobre nós os vossos 7 dons. Dá-nos a sabedoria para amar a Deus acima de tudo, o entendimento para compreender a vossa palavra, a ciência para enxergar o mundo com os vossos olhos, o conselho para escolher o caminho certo, a fortaleza para vencer as dificuldades, a piedade para viver como filhos de Deus, e o santo temor para jamais nos afastarmos de vós. Vinde, Espírito Santo, e renovai nossos corações. Amém. Rezemos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Meus irmãos, para ficar mais claro o que o Espírito Santo faz na nossa vida, imagine na sua casa qualquer instrumento tecnológico de última geração, qualquer coisa que precise de energia, se a tomada está desligada. Nada ali tem sentido. O Espírito Santo é o próprio Deus na nossa vida, é o próprio Senhor dentro de nós. Jesus disse: se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. Ele estará convosco, Ele estará dentro de vós. O Espírito Santo não é invasor, nós precisamos clamá-lo, nós precisamos pedi-lo, nós precisamos buscá-lo. Jesus disse na Escritura que se um filho pede o pai um pão, ele vai dar para ele uma pedra. Se pede um peixe, ele vai dar um escorpião. E Jesus vai dizer: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir, a quem o desejar. Porque aquele que pede recebe, quem busca encontra, para aquele que bate a porta se abrirá. É interesse nosso sermos cheios do Espírito Santo, viver imersos na sua graça, no seu amor. O Espírito Santo é o amor eterno do Pai e do Filho. A igreja nos ensina no catecismo os caminhos para sentirmos o Espírito, para recebermos o Espírito Santo. Primeiro, uma vida de oração. Clamar o Espírito Santo, não sair da sua casa, não levantar da sua cama, não tomar nenhuma decisão sem clamar o Divino Espírito Santo. Na igreja, a igreja é o lugar que se recebe, se experimenta e se vive os dons e os carismas do Espírito Santo. Os discípulos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, clamando o Espírito Santo. Foi a primeira novena que nós temos notícia na nossa fé cristã católica. No dia 40º dia, Jesus sobe ao céu. Do dia 41 até o dia 50, eles ficaram com Maria, rezando, clamando, preparando o coração para o Espírito Santo.
Peçamos a Nossa Senhora, a nossa intercessora, esposa do Espírito Santo, mulher cheia de Deus, para que interceda por nós, para que sejamos dóceis, humildes, abertos ao Espírito Santo. Uma outra maneira que a igreja nos coloca é a vida sacramental, a Eucaristia, o Santo Batismo, que já nos concede o Espírito Santo, a Crisma, os nossos quatro irmãos vão receber, que é a plenitude do Espírito. Participar e buscar a misericórdia, o perdão na Santa Confissão, a Eucaristia dominical e assim por diante. Conhecer a vida dos santos, os santos que se deixaram levar pelo Espírito Santo. Meus irmãos, tudo nesta vida precisa ter uma utilidade. Aquilo que não tem utilidade, não tem tanto valor, perde-se a graça. Qual é a utilidade, assim posso dizer esta palavra, mas qual seria uma utilidade do Espírito na vida da igreja, na minha e na sua vida? Quem disse foi Jesus Cristo. Antes da sua ascensão, ele disse assim para os seus: permanecei em Jerusalém, para receberdes a força que vem do alto, o Espírito Santo de Deus, para que sejais as minhas testemunhas por toda a terra, até os confins do mundo. Qual é a utilidade do Espírito em nós? O testemunho de Cristo, a pregação da palavra, a denúncia do pecado, o posicionamento dos valores cristãos católicos, o conhecimento da palavra de Deus, procurar na Sagrada Escritura o que Jesus falou do Espírito Santo, o que as profecias apontam, como que a igreja viveu, procurar no catecismo. Hoje eu fiz na homilia da manhã, fomos lá no credo, creio no Espírito Santo. A igreja vai nos ensinar como receber, qual o caminho, qual a utilidade, como viver. Santa Teresinha chama o Espírito Santo no coração de alguns do doce hóspede desconhecido da alma. A pessoa já tem o Espírito Santo, mas ela não sabe, ela não dá abertura, ela não sabe lidar com este Espírito Santo. Precisamos, meus irmãos, sempre clamar o Espírito, sempre pedir o Espírito e viver na moção do Espírito Santo. Um diálogo muito bonito na Bíblia é o encontro de noite de Nicodemos com Jesus. Nicodemos é um homem muito bom, leva a fé judaica muito reta, e ele procura Jesus porque ele estava incomodado com as pregações de Jesus. Ele estava se questionando, olhando a vida de nosso Senhor, e Jesus vai dizer para ele: olha, necessário vos é nascer de novo. E ele vai perguntar: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar no útero da minha mãe? Eu vou ter que ser gerado novamente? E Jesus disse: não, necessário vos é nascer do alto, nascer do Espírito. O vento sopra onde quer, ninguém vê, mas todos ouvem o seu ruído. Assim é aquele que nascer do Espírito Santo. Foi o discurso de Jesus que encheu o coração de Nicodemos com o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos vão visitar cidades, comunidades, famílias, eles impunham as mãos, pediam o Espírito Santo e todos recebiam, todos ficavam cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, cabe a nós buscar, cabe a nós querer, cabe a nós ter um coração aberto ao Espírito Santo. Não sei se você já dormiu em alguma roça, fazenda ou alguma casa que tenha a janela de madeira. Se a gente estiver cansado, meu filho, e ninguém chamar, você vai embora, porque não tem luz. Mas lá fora o sol está, como fala o bom mineiro, rachando mamona, e o quarto todo escuro. Se você abrir a janela um pouquinho, vai entrar uma frestinha de luz. Se você abrir a janela mais um pouquinho, vai entrar mais luz. Se você abrir a metade da janela, a luz ali está. Se você escancarar a janela, todo o quarto ficará iluminado. Esta janela está no teu coração. Essa janela está na tua alma.
e o Espírito Santo está pronto para iluminar a sua vida, iluminar o seu interior, mas é você que vai abrir, é você que vai mostrar para Ele se é uma fresta, se é um pouquinho de luz, ou se Ele vai encher a sua vida, como encheu a vida de Maria Santíssima, como planificou São José, como planificou os apóstolos, que foram testemunhas de Jesus até a morte. Tirando João, que morreu de velhice, todos os outros morreram mártires, deram a vida por Jesus, derramaram sangue, foram crucificados de cabeça para baixo, tiveram a cabeça decolada, foram queimados, foram apedrejados, mas nenhum dos apóstolos voltou atrás, nenhum dos apóstolos negou a fé, eles testemunharam Jesus Cristo até a morte. Os primeiros cristãos, não sei se você já viu, já foi ou já leu sobre o Coliseu de Roma, era uma arena para matar cristãos, colocavam lá homens, mulheres, crianças, soltavam leões, eles não negavam a fé, enterravam a pessoa até metade do peito, e tinha uma biga, que é aquele instrumento que vai atrás do cavalo, que quando a roda girava, tinha uma lâmina que ia girando e passava na cabeça, ia cortando a cabeça daquele povo todo, e as mães falavam para os filhos: nunca negue Jesus, morra para que nós estejamos juntos com Ele. A nossa pergunta é: como que esse pessoal conseguia isso? Hoje, por pouca coisa, a pessoa deixa de rezar, por pouca coisa a pessoa deixa na igreja, por pouca coisa a pessoa troca de religião. E veja os primeiros cristãos, testemunha de sangue, iam até o fim, mas não negavam a fé. O que eles tinham, que talvez nós não temos tanto? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos dá o conhecimento das coisas de Deus. A gente vê, não aqui, mas citando assim, bem lá na Grécia, né? Pessoas que celebram e que vão à igreja, mas você nota pelo comportamento dela que a pessoa não tem muita fé, ela não acredita na palavra, ela não crê na Eucaristia como presença real, ela não sente Deus perto. Olha lá o dom, a piedade é um dom, a ciência é um dom, você entender as coisas de Deus, entender as coisas de vida, é um dom. Eu atendo também as pessoas, não estou criticando, estou aqui formando vocês. Quantas pessoas fracas na fé, quantas pessoas perdidas no mundo, coisas assim relativamente do dia a dia, problema que todo mundo tem, situação que todo mundo enfrenta, e as pessoas parecem que o mundo vai acabar, uma coisa boba, ela não consegue resolver, e fica correndo atrás de um, correndo atrás do outro. Me fala o que eu faço. Eu sei lá o que você faz, meu filho. Eu vou te dar um conselho bíblico, eu vou te apontar caminhos espirituais. Agora, o que você vai fazer, você que vai fazer. O problema não é meu, o problema é seu. Eu vou te orientar, posso rezar por você, posso pedir mais. E as pessoas estão faltando qual o dom? O dom da fortaleza. Porque as pessoas estão tão fracas, qualquer coisa magoa, qualquer coisa é mimimi. O que está faltando? A fortaleza do Espírito Santo. As pessoas estão muito mole. O Espírito Santo é força de Deus. Falta em muitas pessoas o dom do conselho, viver de acordo com o conselho do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo. Há um texto bíblico que não pode acontecer conosco, vocês vão lembrar dele aqui, quando Jesus pede, ordena aos seus discípulos que entrem na barca e passem para outra margem. E Jesus ficou despedindo a multidão. No meio da madrugada veio um temporal e o barco quase afundou. E a Bíblia diz por quê. Alguém lembra qual é o motivo? Está escrito lá: os discípulos quase naufragaram e remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Este vento é o ruá de Deus, é o Espírito de Deus. Quantas pessoas têm uma vida difícil porque o vento lhe é contrário? Deus quer uma coisa, você insiste em fazer outra. Deus quer que você esteja num lugar, você insiste em estar em outro lugar. Deus quer que você conviva com estas pessoas, você quer conviver com outras pessoas. Deus te chama a uma vocação, você quer fazer outra. Quando o vento é contrário, a sua vida se torna mais difícil, a sua vida se torna árida, a sua vida vai se perdendo propósito, vai sendo sem sentido, sem ardor, sem amor, sem fogo. Nós temos na Sagrada Escritura, depois você leia completo lá,
no livro do Êxodo, no capítulo 19, quando Deus chama Moisés para o alto do Sinai, e Deus ele vai descer. O Espírito é a festa da descida do Espírito Santo. Veja o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que desce, é um Deus que nos acolhe, é um Deus que se rebaixa, é um Deus que nos ama. Nós temos a descida em Deus de Jesus Cristo no Natal, o mistério da encarnação. Jesus ele desce. Na ascensão, Jesus sobe para que o Espírito possa descer. Aqui em Êxodo 19, no versículo 18, Moisés está lá no alto do Monte Sinai, e o povo lá embaixo esperando as tábuas da lei. E aqui diz: todo o monte do Sinai fumegava. Quer dizer, o Monte Sinai pegou fogo, ao fogo aí, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Quando a montanha começou a pegar fogo, as pessoas se ajoelharam, começaram a chorar, colocaram a cabeça no chão e diziam: Deus desceu no alto do monte, Deus está com Moisés. É por isso que esse texto de Êxodo capítulo 19, no versículo 18, ele faz consonância ao Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Veio um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam. Apareceu-lhe uma espécie de língua de fogo no alto do Monte Sinai. Como que eu sei que Deus desceu? Porque um monte pegou fogo. Como que eu sei que o Espírito Santo é Deus? Porque o fogo ali desceu, como lá no Sinai, desceu sobre todos e sobre cada um. Apareceu-lhe línguas de fogo, se repousaram sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E nós ouvimos na leitura que eles começaram a cantar, a louvar a Deus, a bendizer o nome de Deus. E o leitor leu, não vou repetir, o nome de várias cidades, vários povos que estavam ali. Cada um falava uma língua, mas quando eles ouviam o louvor dentro do cenáculo, todos ouviam na mesma língua. O Espírito Santo unifica. O Espírito Santo faz entender, entendimento, é um dom. O Espírito Santo cria conexão. Agora, tem o contrário de cenáculo. O contrário de Pentecostes é a Torre de Babel. Vocês vão de conhecer o texto. Um povo orgulhoso, de nariz em pé, querendo ser melhor que os outros. Vamos levantar uma torre tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que lá do alto Deus olhará e saberá aonde nós estamos. E a Bíblia diz que Deus ele desce. Olha aí, Deus ele sempre desce. Mas em Babel ele não desceu para abençoar, ele desceu para confundir. Cada um começou a falar uma língua e ninguém se entendia mais. Aquilo que era unido foi dividido. As pessoas brigaram, ninguém se entendia, cada um foi para um lado, divisão. Pentecostes acontece o contrário. Cada um ali falava uma língua, mas quando o Espírito Santo desce, todos entendem na mesma língua. O Espírito Santo restaura Babel. O Espírito Santo supera a divisão. Resta-nos, meus irmãos, uma pergunta. E não vamos longe, comecemos do nosso núcleo familiar, da nossa casa, da nossa convivência. A sua casa está mais para Babel ou para Pentecostes? A sua casa, as pessoas se entendem, as pessoas conversam, as pessoas se comunicam, as pessoas se amam, as pessoas são conectadas. Se sim, é Pentecostes. Se não, é Babel. E falta o Espírito Santo. Você que é papai e mamãe, independente da idade do seu filho e da sua filha, o que é o melhor que um pai e uma mãe pode desejar para o seu filho? Que ele seja cheio do Espírito Santo. O resto é resto, meu filho. Qual que é o sonho de uma mulher que se casa? Que o marido dela seja um homem, um marido, um esposo cheio do Espírito Santo. Qual é uma mulher que haverá de completar e de consolar e de aquecer o coração do seu marido? Uma mulher cheia do Espírito Santo. O homem como José, a mulher como Maria. Basta nos pedir,
Precisamos sair da teoria e irmos para a prática. O fogo, ele queima, ilumina, purifica. É isso que o Espírito Santo faz na vida daquele que se deixa conduzir, que se deixa usar. Nós temos no Evangelho Jesus ressuscitado, que deseja a paz. Ele deseja a paz. E terceiro, ele sopra o Espírito. Paz, shalom. Ele vai desejar a paz novamente. E depois ele sopra o Espírito Santo. Por que Jesus, ele deseja a paz? Ele deseja a paz, mas quando o Espírito, ele sopra. Porque lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, e a Bíblia usa o plural, façamos o homem a nossa imagem, é a Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja Católica, na parte do Espírito Santo, fala que a festa de Pentecostes é a manifestação plena da Santíssima Trindade. Ele vai moldar o homem, e a Bíblia diz que era um boneco, não era um ser vivente, era uma escultura. Deus, ele chega perto da sua obra e ele sopra, ele coloca o seu Espírito dentro daquele homem, daquele boneco. Ele se torna um ser vivente. Por isso que tu és pó e ao pó voltarás. Aquilo que é da terra volta para a terra, aquilo que é de Deus volta para Deus. Porque quando a gente morre, o nosso corpo é sepultado, mas a nossa essência volta para Deus, o nosso espírito volta para Deus. Então quando Deus, ele sopra no nariz de Adão, ele cria vida. Olha que bonito. Primeira coisa que o homem viu quando abriu os olhos foi a face de Deus. Um Deus que soprou o seu ruá, que colocou dentro do homem o seu espírito. Com a ressurreição de Cristo, com a festa de Pentecostes, acontece uma recriação. O homem é recriado na graça. Por isso que Jesus, ele vai soprando no rosto dos seus apóstolos. Deus criou o homem lá atrás, Jesus nos recria no Espírito Santo. Cabe-nos, meus irmãos, a abertura para que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. Fico muito preocupado, e vocês vão entender a comparação, que a nossa celebração de Pentecostes se pareça com a virada de ano na vida de muitos por aí. Não sei se você já prestou atenção que para a maioria, e quando eu falo maioria, você pode julgar mais de 90% do povo, aquele sonho de um ano novo, de vida nova, de coisas diferentes, é só no finalzinho do ano e nos 2 primeiros dias. Eu estou sendo generoso para não ficar só no dia primeiro, vamos julgar o dia segundo aí, vamos puxar um segundo. Depois que passou a virada do ano, não muda muita coisa não. Continua fazendo a mesma coisa, continua sendo quem sempre foi. Aquele sonho de ano novo, parece-me que o ano novo, 12 meses, 54 semanas, 365 dias, se resume na virada, do dia 31 para o dia 1º, ali tudo é maravilhoso, a gente abraça, paz, a gente coloca branco. Este ano vai ser tudo diferente. Eu quero saúde, eu quero uma vida nova, eu quero pessoas diferentes,